Naquela manhã, São Paulo mal tinha despertado de seu torpor. Uma névoa de poluição ainda pairava no ar, misturando-se com o aroma de café forte e pão na chapa das lanchonetes apinhadas nas calçadas. No grande cruzamento perto da rua 25 de Março, o formigueiro humano começava a se adensar, buzinas impacientes, gritos de camelôs e o som apressado dos passos de trabalhadores compunham a sinfonia caótica da metrópole. Em meio a essa multidão, uma jovem mulher empurrava um carrinho velho, abarrotado de papelão e garrafas PET. Seus cabelos estavam emaranhados, o rosto sujo de fuligem, e suas roupas, gastas e manchadas pela poeira e pelo tempo. Contudo, um olhar mais atento revelaria que seus movimentos não eram os de uma catadora de recicláveis comum. Havia uma firmeza em seu passo e, ocasionalmente, seu olhar se tornava agudo, calculista. Seu nome era Larissa. Aos 30 anos, por trás da aparência miserável, ela escondia um segredo monumental. Larissa era, na verdade, Cabo Larissa Mendes, uma agente de inteligência da Polícia Militar do Estado de São Paulo, em meio a uma missão de infiltração. Havia 2 semanas que vivia nas ruas, fingindo ser uma catadora para investigar uma rede de extorsão que, segundo denúncias, envolvia alguns policiais corruptos e a máfia que controlava parte do comércio informal da região. A missão nascerá de murmúrios e queixas anônimas de vendedores e motoboys do Brás, que se diziam constantemente achacados por policiais em falsas blitz. Não havia provas concretas nem gravações, apenas o lamento baixo de quem já se acostumou a ser explorado, uma voz que se perdia na burocracia ensurdecedora. Por isso, uma pequena equipe da corregedoria foi designada e Larissa, conhecida por sua inteligência e coragem, foi escolhida para a infiltração. Naquela manhã, como em todas as outras, Larissa percorria a beira da calçada, juntando garrafas de plástico. Parou perto de uma pequena guarita onde 3 policiais militares conversavam e fumavam. De longe, fingiu não lhes dar atenção, mas seus olhos, afiados como os de uma águia, registravam cada gesto. Um deles, corpulento, de pele escura e voz retumbante, era o centro de sua investigação. Chamava-se Sargento Sérgio, a figura mais citada nos relatórios. Sérgio era conhecido por sua truculência e arrogância. Gostava de humilhar motoristas, por vezes esmurrando ou chutando veículos sem motivo aparente. Mas o pior era sua fama de extorquir qualquer um que não tivesse a documentação em dia, sob o pretexto de ajudar com um cafezinho. Larissa sabia que hoje precisava ser ainda mais cuidadosa. Carregava um pequeno dispositivo, uma câmera espiã camuflada entre uma pilha de papelões em seu carrinho. Sua tarefa era capturar o momento exato da transação ilegal. Exatamente às 9 horas, a situação começou a esquentar. Um motoboy foi parado por Sérgio. Larissa observava de longe, fingindo catar uma latinha amassada. Sérgio batia com a ponta dos dedos no bolso do rapaz, falando em tom autoritário. Pouco depois, uma nota de R$ 50 foi entregue e rapidamente guardada por Sérgio no bolso de seu colete. Larissa gravou tudo através da minúscula lente em seu carrinho. Porém, o destino interveio. Ao tentar mudar de posição para obter um ângulo melhor, a roda de seu carrinho bateu numa pedra solta, produzindo um ruído alto e seco. Sérgio virou-se bruscamente, o olhar cravado em Larissa, que permanecia parada, desajeitada, segurando o carrinho. Ei, o que você tá fazendo aqui? Rosnou ele, aproximando-se. Larissa abaixou a cabeça rapidamente. Desculpa, senhor. Só tô de passagem. O carrinho virou sem querer. De passagem? Isso aqui é a rua, não o seu lixão particular. Sérgio chegou perto e chutou uma pilha de lixo perto dos pés de Larissa. Vaza daqui antes que eu te expulse. Larissa recuou lentamente, mantendo a cabeça baixa, esforçando-se para sustentar o personagem. Sim, senhor. Desculpa. Mas Sérgio não estava satisfeito. Empurrou o carrinho dela com força, quase o virando. Papelões e garrafas plásticas voaram pela rua. Alguns pedestres olharam, outros pararam, mas ninguém ousou dizer uma palavra. Para eles, a polícia era a polícia. Envolver-se só traria problemas. Larissa conteve a fúria que subia por sua espinha.
Não era do tipo que perdia o controle facilmente, mas a dor aguda em seu pulso, torcido pelo empurrão, fez seu sangue ferver. No entanto, sabia que um passo em falso poderia arruinar toda a operação. Pega esse seu lixo antes que eu jogue tudo no esgoto. Gritou Sérgio, impaciente. Larissa começou a recolher seus pertences, um por um. Naquele momento, a câmera em seu carrinho registrava tudo, inclusive o rosto enfurecido do sargento. Enquanto isso, do outro lado da rua, um carro preto com vidros escuros estava estacionado. Lá dentro, 2 homens observavam a cena. Eram membros da equipe de Larissa, Tenente Tiago e Cabo Felipe, responsáveis pelo monitoramento à distância. Sabiam que Larissa estava numa posição delicada, mas não podiam intervir sem expor seu disfarce. O Sérgio começou a desconfiar, disse Felipe, seus olhos fixos na tela de um tablet que exibia a gravação da câmera escondida. Deixe por enquanto. Enquanto a Larissa mantiver o controle da situação, vamos esperar, respondeu Tiago, calmo. Se ela precisar de ajuda, dará o sinal. Ao entardecer, o movimento no brás se intensificou. Larissa sentou-se perto de uma grande caçamba de lixo, reorganizando suas coisas. Em suas mãos, um pão seco que comprará de um vendedor ambulante. Comia devagar, tentando afastar da mente o incidente da manhã. De repente, seus olhos captaram algo. Sérgio e 2 de seus colegas conversavam com um homem de camisa social estampada atrás de uma barraca. A linguagem corporal deles era suspeita. Larissa estreitou os olhos e fingiu vasculhar a área, carregando um saco de estopa. A pequena câmera dentro do bolso de sua blusa começou a gravar novamente. A alguns metros de distância, ouviu fragmentos da conversa. A mercadoria tá segura, né? Perguntou o homem de camisa. Fica tranquilo, respondeu Sérgio. Enquanto eu estiver de plantão, ninguém se atreve a mexer. Dinheiro trocou de mãos. Larissa engoliu em seco. Aquilo não era mais uma simples extorsão, era uma transação maior. Provavelmente a mercadoria eram caixas de cachaça artesanal ilegal, vendidas nas feiras noturnas da região. No entanto, quando Larissa deu um passo para trás, as latas em seu saco tilintaram. Sérgio virou-se. Instantaneamente seu rosto se fechou em desconfiança. Você tá de orelha em pé, é? Sua voz ecoou entre as barracas. Larissa se assustou, mas tentou manter a calma. Não, senhor. Só tô procurando umas garrafas. Sérgio avançou e puxou o saco das mãos dela. Revirou o conteúdo, mas não encontrou nada além de sucata. Ele a encarou fixamente, depois se aproximou tanto que o cheiro de cigarro e suor invadiu suas narinas. Você é catadora ou informante? Perguntou ele, a voz carregada de ameaça. Larissa fingiu confusão. Eu só tô tentando ganhar a vida, senhor. Não entendi o que o senhor quer dizer. Sérgio riu com escárnio. Então, sem aviso, chutou o carrinho dela mais uma vez. Não tente bancar a esperta comigo. Entendeu? As pessoas ao redor apenas observavam. Algumas senhoras cochichavam, mas ninguém ousou intervir. Larissa mordeu o lábio, contendo a raiva. Queria revidar, mas a missão ainda não estava completa. Precisava saber para onde aquela transação iria. Enquanto isso, no carro de vigilância, Tiago deu um soco leve no volante. Já chega. Hoje à noite vamos monitorar os movimentos do Sérgio mais de perto. Amanhã a gente prende ele. Felipe assentiu. Mas será que a Larissa aguenta? Olha lá, ele chutou ela de novo. Tiago olhou para a tela com olhos frios. A Larissa é dura. Mas amanhã, quando a gente revelar quem ela é, o Sérgio vai descobrir quem ele andou chutando. A noite chegou. Uma chuva forte caiu, lavando as ruas e o mercado. Larissa se abrigou sob a lona de uma barraca de lanches, observando a rua que começava a se esvaziar. Em silêncio, ligou um pequeno rádio conectado ao canal da equipe. A voz de Tiago soou baixa. Larissa. Amanhã, às 9 da manhã, vamos prendê-los no local da distribuição.
Garanta que você consiga estar lá sem levantar suspeitas. Larissa sorriu discretamente. Entendido, tenente. Todos os dados já estão gravados, incluindo a performance heroica do Sérgio hoje de manhã. Tiago riu do outro lado da linha. Ótimo. Tenha um pouco mais de paciência, Larissa. Amanhã, a vergonha será toda deles. Larissa observou a chuva que caía cada vez mais forte. Em seu rosto sujo, havia uma determinação que não podia ser escondida. Sabia que o dia seguinte não era apenas sobre o dever, mas sobre a honra. Não permitiria que a arrogância de um uniforme continuasse a reinar. E por algum motivo, entre o som da chuva, sentia que o amanhã seria um dia longo, mas também o dia de sua retribuição. O sol mal havia surgido por trás dos arranha-céus de São Paulo. A chuva da noite anterior ainda pingava dos telhados de zinco do mercado, deixando um cheiro de terra molhada que se misturava ao odor de peixe salgado e verduras. Naquela manhã, o Brás parecia o mesmo de sempre, barulhento, apinhado, frenético. Mas por trás da agitação habitual, algo invisível estava prestes a acontecer. Uma operação secreta que abalaria aquele lugar. Larissa acordou mais cedo que o normal. Olhou seu reflexo num pequeno espelho quebrado e sorriu de lado. O rosto ainda estava sujo, as roupas continuavam gastas, mas seus olhos brilhavam com uma determinação feroz. Hoje seu disfarce chegaria ao fim. Hoje a catadora voltaria a ser a cabo Larissa Mendes, agente de inteligência da Polícia Militar. Fingindo preparar seu carrinho, Larissa verificou a microcâmera ainda escondida sob a pilha de papelões. A bateria estava cheia e as gravações das últimas 2 semanas estavam salvas e seguras. Todas as provas de extorsão e transações ilegais estavam completas. Ela só precisava esperar o momento certo. Do outro lado do mercado, 2 carros descaracterizados estavam estacionados em silêncio. Dentro deles, o tenente Tiago, o cabo Felipe e outros 2 membros da unidade especial sentavam-se com fones de ouvido. Seus olhos estavam focados na tela de um notebook que exibia a transmissão ao vivo da câmera de Larissa. Todas as equipes a postos? Perguntou Tiago pelo rádio. Unidade 2 pronta na entrada sul, tenente, respondeu uma voz no fone. Unidade 3 de prontidão perto da passarela, acrescentou outra. Tiago assentiu decidido. Certo, vamos esperar o Sérgio aparecer. Ninguém se move antes do sinal da Larissa. Por volta das 9 horas, Larissa já estava no mesmo local do dia anterior, perto das barracas nos fundos do mercado. Sérgio chegou em sua moto, o rosto parecendo cansado, mas arrogante como sempre. Ainda vestia o uniforme completo e desta vez estava acompanhado por 2 homens à paisana que carregavam bolsas grandes. Larissa fingiu não notá-los, mas seu coração batia mais rápido. Reconheceu um dos homens, Ricardo, o distribuidor de cachaça ilegal que estava na lista de procurados há meses. A transação ocorreria naquela manhã. Exatamente como previsto, Sérgio olhou ao redor e fez um sinal para seus cúmplices. Eles abriram as bolsas, revelando várias garrafas grandes contendo um líquido dourado. Ricardo tirou um envelope pardo e grosso. O pagamento. Larissa pegou seu saco de estopa e caminhou em direção a eles, pouco a pouco, fingindo catar lixo por ali. A câmera no bolso de sua blusa gravava cada segundo. Faltavam apenas alguns passos para obter a prova perfeita. Mas, de repente, um dos homens de Sérgio viu o reflexo da pequena lente em sua roupa. Chefe, o que é aquilo na blusa da catadora? Disse ele hesitante. Sérgio virou-se depressa, os olhos se estreitando. Reconheceu o rosto da mulher, a catadora que ele havia chutado no dia anterior. Você de novo, disse ele, a voz baixa, mas cheia de ameaça. Ele se aproximou, e desta vez sua expressão não era apenas de raiva, mas de pura suspeita. Larissa tentou manter a calma. Bom dia, senhor. Só tô de passagem. Sérgio não respondeu. Com um movimento brusco, agarrou o colarinho da blusa dela e puxou com força, fazendo a microcâmera cair no chão.
O rosto de Sérgio ficou pálido no instante em que viu o pequeno objeto piscando uma luz vermelha. O sinal de que estava gravando. O que é isso? Sua voz trovejou. As pessoas no mercado se viraram. Alguns vendedores pararam o que estavam fazendo. Larissa soube. Seu disfarce havia sido descoberto. Não havia mais tempo para fingir. Com um movimento rápido, ela girou o corpo, livrando-se da mão de Sérgio com uma técnica de defesa pessoal treinada por anos. Sérgio ficou chocado, sem acreditar que uma simples catadora pudesse se mover com tanta velocidade. Ele tentou revidar, mas Larissa era mais ágil. Antes que ele pudesse reagir, seu joelho foi imobilizado, forçando-o a cair de joelhos no chão. Gritos ecoaram pelo mercado. Alguns se afastaram. Os dois comparsas de Sérgio sacaram suas armas. Mas, antes que pudessem atirar, uma voz firme soou da rua. Polícia! Mãos para o alto, todo mundo! A equipe de Tiago invadiu o local por duas direções, usando coletes com a inscrição Polícia Unidade Especial. Em segundos, a atmosfera agitada do mercado se transformou em uma cena de caos controlado. Os vendedores entraram em pânico. Alguns correram enquanto Ricardo tentava fugir com a bolsa de dinheiro. Felipe perseguiu Ricardo por um beco estreito, enquanto os outros dois agentes imobilizavam os comparsas de Sérgio. Tiago se aproximou de Larissa, que ainda mantinha Sérgio no chão. Bom trabalho, Larissa, disse ele, dando um tapinha em seu ombro. Pegamos todos eles. Larissa soltou a imobilização e se levantou. Sua respiração ainda estava ofegante, mas seu rosto estava sereno. As provas estão completas na câmera e no carrinho, tenente. Tudo foi gravado. Sérgio, agora algemado, olhava para Larissa com incredulidade. Quem é você, afinal? Sua voz tremia, uma mistura de raiva e medo. Larissa o encarou friamente e tirou o boné sujo. Seus cabelos se soltaram, e de dentro da blusa gasta ela retirou sua identificação policial. Cabo Larissa Mendes, Unidade de Inteligência da Corregedoria. E você, Sargento Sérgio, está oficialmente preso por suspeita de extorsão e proteção ao comércio ilegal de bebidas. O rosto de Sérgio perdeu toda a cor. As pessoas que assistiam ao redor começaram a cochichar. Alguns vendedores até soltaram suspiros de alívio. Finalmente a verdade viera à tona. Enquanto isso, Ricardo foi capturado por Felipe no final do beco, após uma breve resistência. Todas as bolsas com provas foram apreendidas. Sob o brilho das câmeras de celulares dos curiosos, a equipe policial conduziu os suspeitos para as viaturas. Mas para Larissa, aquele momento não era uma vitória gloriosa, e sim o fechamento de uma ferida profunda. Ela olhou para seu carrinho danificado, para a câmera caída no chão e para a pilha de garrafas espalhadas. Quem diria, murmurou Felipe ao se aproximar. Ontem ele te chutava como se você não fosse gente. Agora é ele que está no chão. Larissa deu um pequeno sorriso. Às vezes, o jeito de Deus corrigir as pessoas é sutil, mas certeiro. Naquela tarde, na sede da Polícia Militar, uma coletiva de imprensa foi organizada. O coronel Almeida, chefe da unidade de Larissa, explicou a cronologia da prisão aos jornalistas. Ele elogiou a bravura de Larissa, que viveu nas ruas por 2 semanas para coletar as provas. As fotos da câmera do carrinho foram exibidas em uma tela, o rosto de Sérgio, a transação da propina e a cena em que ele chutava a catadora que, na verdade, era uma policial. Larissa estava sentada no fundo da sala, vestindo seu uniforme impecável desta vez. Suas roupas estavam limpas, o cabelo arrumado, mas seus olhos permaneciam calmos como no dia anterior no mercado. Após o evento, o coronel Almeida se aproximou dela. Seu trabalho foi excepcional, Larissa. Mas eu sei que essa missão não foi fácil. Larissa olhou para o chão por um momento e depois disse em voz baixa, eu só cumpri meu dever, coronel. Fico triste apenas porque quem deveria proteger é quem acaba oprimindo. Almeida assentiu. É por isso que precisamos de pessoas como você, que não tem medo de se sujar pela verdade. Alguns colegas se aproximaram para cumprimentá-la.
Felipe, com seu jeito descontraído, brincou: se toda operação for assim com disfarce de catadora, eu tô fora. Não aguento viver na rua por 2 semanas. Larissa riu. Você não aguentaria um dia. Eu quase esqueci o gosto de arroz com feijão. Tiago apenas sorriu ao fundo. O importante é que agora tudo está resolvido. Sérgio e Ricardo serão processados, e aquele mercado pode ter um pouco de paz. No dia seguinte, Larissa voltou ao Brás. Não para uma operação, mas para agradecer a alguns vendedores que discretamente a haviam ajudado durante seu disfarce. Ela foi com roupas comuns, sem uniforme, levando algumas marmitas e garrafas de água. Quando caminhou entre as barracas, várias pessoas a reconheceram. Olha, é a policial que era catadora! Exclamou uma senhora que vendia verduras. Dona Larissa! Gritou outro vendedor, acenando. Obrigado, viu? Por causa da senhora, o mercado tá mais seguro agora. Larissa sorriu. Recebeu os agradecimentos com humildade, sem querer ser vista como uma heroína. Sabia que muitos deles tinham medo de falar por causa de traumas ou ameaças. Agora, pelo menos um de seus medos havia terminado. Num canto do mercado, ela parou por um instante, olhando para seu antigo carrinho, que agora estava guardado num pequeno depósito. Dentro dele ainda havia algumas garrafas vazias, resquícios de seu disfarce. Ela acariciou a alça, como se dissesse adeus a um período difícil, mas valioso. Às vezes, para expor a escuridão, disse ela em voz baixa para si mesma, nós realmente precisamos entrar nela. A chamada para a oração do meio-dia soou de uma mesquita próxima. Larissa olhou para o céu por um momento e depois se virou para ir embora. Sabia que seu trabalho não estava terminado. Ainda havia muitos rostos como o de Sérgio lá fora, usando o poder para oprimir, não para proteger. Mas também sabia que ainda existiam muitos corações corajosos como o dela. E isso era o suficiente para acender a esperança. Na saída do mercado, Tiago a esperava com a viatura. Entra, Larissa, disse ele, sorrindo. Vamos almoçar. Você merece um prato de comida quente agora. Larissa riu e entrou no carro. Enquanto o veículo se afastava lentamente pelas ruas do mercado, os vendedores acenavam. Crianças gritavam alegremente, tchau, policial legal. E pela primeira vez nas últimas 2 semanas, Larissa sentiu paz. Não por causa dos prêmios ou da atenção da mídia, mas por saber que desta vez a justiça havia realmente ficado do lado dos mais fracos. 3 semanas se passaram desde a operação no Brás que chocou a opinião pública. A notícia da catadora que era, na verdade, uma agente de inteligência ainda circulava nas redes sociais. Muitos admiravam a coragem de Larissa, mas não poucos questionavam como um caso como aquele pôde acontecer dentro da própria polícia. Larissa estava sentada na sala de espera da corregedoria, vestindo seu uniforme completo. Em suas mãos, uma pasta com relatórios adicionais da investigação. O ar na sala era frio e tenso. À sua frente, a porta da sala de interrogatório estava fechada. Atrás dela, Sérgio estava sendo interrogado. Já era a 3ª vez que ele era ouvido, mas o resultado ainda era incerto. Embora as provas em vídeo e o dinheiro apreendido fossem claros, corriam boatos de que alguns oficiais tentavam protegê-lo. Sérgio tinha costas quentes, um superior que havia sido de sua unidade no passado. Larissa sabia que sua batalha ainda não havia terminado. Quando a porta se abriu, um oficial da corregedoria saiu. Cabo Mendes, por favor, entre. O investigador quer ouvi-la diretamente. Larissa se levantou, respirou fundo e entrou. Lá dentro, Sérgio estava sentado numa cadeira algemado. Estava mais magro, mas seu olhar arrogante ainda não havia desaparecido. Na frente deles estava sentado o Major Arantes, um investigador sênior conhecido por sua dureza, mas também por sua justiça. Certo, Larissa, disse Arantes, já vimos suas gravações e o relatório da equipe do Tenente Tiago. Mas queremos ouvir diretamente de você como tudo aconteceu, sob sua perspectiva. Larissa abriu a pasta, ajustando seu tom de voz para soar calma.
Durante 2 semanas, me infiltrei como catadora na região do Brás. Com base em denúncias de cidadãos, havia suspeitas de extorsão e proteção a atividades ilegais por parte de policiais do setor. Gravei mais de 6 incidentes de transações de dinheiro entre o suspeito e civis. A última gravação mostra o suspeito recebendo um envelope do distribuidor de bebidas ilegais chamado Ricardo. Arantes assentiu. E você foi agredida durante esse período? Larissa olhou de relance para Sérgio. Sim, senhor. Fui chutada 2 vezes e empurrada com tanta força que quase caí na rua. Mas me contive, pois sabia que se revidasse, meu disfarce seria comprometido. Sérgio suspirou profundamente. Eu nunca tive a intenção de te machucar, Larissa, disse ele em voz baixa. Pensei que você era só uma catadora de verdade. Foi um mal-entendido. Larissa o encarou diretamente. Se você não fosse tão arrogante, não teria havido mal-entendido, Sérgio. Pessoas como você fazem este uniforme perder o sentido. A sala ficou em silêncio por um momento. Arantes bateu a caneta na mesa e falou novamente, chega. Todas as declarações serão registradas. Sérgio, você tem uma última chance de ser honesto. Muitas testemunhas já falaram. Sérgio baixou a cabeça pela primeira vez, sua arrogância se dissipando. Eu errei, senhor. Eu precisava de dinheiro. Minha filha está doente e... Bem, eu entrei no esquema. Mas nunca tive a intenção de manchar o nome da instituição. Arantes o olhou friamente. Todo mundo tem seus motivos, mas motivos não são justificativas. Este uniforme não é uma ferramenta para pedir piedade. Larissa olhou para o chão, contendo suas emoções. Sabia que Sérgio estava errado, mas também via o desespero em seu rosto. O mundo nem sempre era preto e branco. Ela mesma já tinha visto colegas caírem por causa da pressão da vida, não por maldade. No entanto, se isso fosse tolerado, a justiça perderia seu rumo. Após o interrogatório, Larissa saiu da sala com o passo pesado. No corredor, Tiago a esperava com 2 copos de café. Você tá bem? Perguntou ele suavemente. Larissa pegou um copo e sentou-se num banco de metal. Bem, eu estou. Mas não sei por que não sinto alívio. Pensei que depois que o Sérgio fosse preso, tudo estaria resolvido. Mas parece que dentro do nosso próprio sistema ainda há muitos buracos. Tiago a observou e disse em voz baixa, você sabe, Lari, o sistema não muda da noite para o dia. Mas gente como você faz os outros sentirem vergonha de serem corruptos. Isso já é um grande passo. Larissa sorriu fracamente. Talvez. Mas eu só queria fazer meu trabalho sem ter que fingir ser outra pessoa. Tiago riu. Então você escolheu a profissão errada. Um agente de inteligência tem que ser capaz de ser qualquer um, até mesmo um catador. Eles riram por um momento, tentando afastar a atmosfera pesada. Mas no fundo, Larissa sabia que aquela conversa era mais do que uma simples brincadeira. Alguns dias depois, Larissa recebeu uma ligação do Departamento de Relações Públicas. Pediram que ela participasse de uma entrevista para um programa de TV nacional que discutiria seu caso. Ela recusou 2 vezes, mas acabou concordando após ser aconselhada por seu comandante. No estúdio, as luzes dos holofotes brilhavam intensamente. Um apresentador famoso a cumprimentou calorosamente. Cabo Larissa Mendes, sua história viralizou e inspirou muitas pessoas. Mas gostaríamos de saber, o que foi mais difícil em sua missão de infiltração? Larissa pensou por um momento. O mais difícil não foi viver na rua ou passar fome, mas me conter para continuar sendo humana, mesmo quando as pessoas me tratavam como se eu não fosse. A plateia ficou em silêncio. O apresentador a olhou com admiração. E o que a manteve forte? Larissa sorriu suavemente. Lembrei-me de um conselho do meu pai. Ele também foi policial. Ele dizia, quando você vestir este uniforme, não se preocupe apenas em parecer forte. Certifique-se de que você é digno de ser chamado de protetor. É a isso que me apego.
Após a entrevista, o produtor ofereceu a Larissa a oportunidade de participar de um programa social chamado Polícia Amiga da Comunidade. Ela concordou com uma condição: queria que o programa fosse realizado em áreas periféricas, muitas vezes esquecidas. Quero ver com meus próprios olhos se eles ainda confiam em nós, disse ela. Na semana seguinte, Larissa e uma pequena equipe visitaram comunidades na periferia de São Paulo. Ela conversou com os moradores, ajudou a limpar uma escola e até participou do plantio de árvores nas margens de um córrego. Toda vez que um morador a olhava com desconfiança, ela não os culpava. A confiança de fato leva tempo para ser construída. Uma tarde, enquanto distribuíam cestas básicas, um menino correu em sua direção. Tia policial, você é aquela da TV, né? A que fingiu ser catadora. Larissa riu. Sou eu mesma. Você assistiu? O menino assentiu, os olhos brilhando. Foi muito legal. Agora eu também quero ser policial. Larissa sorriu, ajoelhou-se e olhou nos olhos do menino. Se você se tornar policial, nunca oprima os mais fracos. Proteja-os. Certo. Isso sim é ser um policial de verdade. O menino assentiu com entusiasmo. A mãe do garoto, que estava por perto, olhou para Larissa com os olhos marejados. Obrigada, moça. Antes eu tinha medo da polícia. Agora acredito que ainda existem os bons. Aquelas palavras penetraram no coração de Larissa com mais força do que qualquer medalha que ela pudesse receber. No entanto, por trás de todos os elogios, uma sombra ainda pairava. Uma noite, quando Larissa acabará de voltar para o alojamento, recebeu uma mensagem anônima em seu celular: pare de se meter onde não é chamada. Você não sabe com quem mexeu. Larissa olhou para a tela do celular sem expressão. Sabia que a ameaça era séria. Provavelmente vinha da rede que Sérgio protegia. Mas também sabia que o medo não podia vencer. Anotou o número e o relatou a Tiago. Lari, você percebe o que isso significa? Tem gente maior por trás do caso do Sérgio, disse Tiago após ler a mensagem. Exatamente, respondeu Larissa em voz baixa. E se for verdade, eu não vou ficar quieta. Tiago a olhou preocupado. Mas você precisa ter cuidado. Às vezes, nossos inimigos não são apenas os bandidos da rua, mas também aqueles que usam patentes. Larissa olhou pela janela do alojamento. Do lado de fora, as luzes da cidade piscavam como estrelas. Se eu tiver medo de patentes, é melhor eu deixar de ser policial, Tiago. Tiago sorriu, resignado. Você é teimosa mesmo. Mas sei que não vai parar até que tudo esteja às claras. No dia seguinte, Larissa começou a vasculhar os dados antigos que coletara durante a infiltração. Nas gravações de conversas, encontrou um pequeno detalhe. Quando Sérgio se encontrou com Ricardo, eles mencionaram um tal de major, alguém que, segundo eles, controlava o setor. Quem era esse major? Não havia nome completo nem rosto. Mas para Larissa, aquilo era o suficiente para começar. Ela começou a cruzar relatórios internos, dados de rotação de pessoal e registros de casos arquivados. Quanto mais lia, mais claro se tornava um padrão suspeito. Transações, licenças para feiras noturnas, segurança ilegal, tudo tinha um fio condutor. E todos os fios terminavam no mesmo nome: Major Bastos, o superior direto de Sérgio no batalhão de trânsito. Larissa ficou muito tempo em frente ao computador, encarando a tela. Sabia que o próximo passo era de alto risco. Mas também sabia que deixar para lá significaria destruir todo o seu trabalho duro. Ela fechou o laptop e redigiu um relatório confidencial para seu superior, o Coronel Almeida. Não sabia qual seria a reação dele, mas em seu coração já estava preparada. A justiça não é sobre quem é mais forte, escreveu ela no final do relatório, mas sobre quem tem a coragem de permanecer honesto quando todos os outros escolhem o silêncio. Larissa olhou para aquelas palavras por um longo tempo. Então sorriu e assinou o documento com a mão tremendo levemente. Não por medo, mas por saber que acabará de acender uma nova chama na escuridão de um sistema imenso.
E lá fora, nas ruas de São Paulo que nunca dormem, alguém certamente voltaria a observá-la. Naquela noite, São Paulo foi castigada por uma chuva torrencial. O quartel da polícia militar parecia deserto. Apenas as luzes fracas das guaritas permaneciam acesas. Larissa estava sentada em sua pequena sala de trabalho, encarando uma pilha de arquivos sobre a mesa. Em cima de tudo, um envelope branco com a inscrição Relatório Confidencial sobre o Major Bastos. Ela o havia escrito há 3 dias, mas ainda não tivera coragem de entregá-lo. Não por duvidar da verdade, mas por conhecer as consequências. Acusar um oficial de alta patente sem um apoio claro poderia ser considerado uma infração ética grave. Mas se ela ficasse em silêncio, a justiça se tornaria apenas um slogan na parede. Lá fora, a chuva batia no telhado como o tic-tac de um relógio impaciente. Larissa se levantou, pegou sua capa de chuva e saiu. Seu objetivo naquela noite era um só: encontrar o coronel Almeida e entregar o relatório em mãos. A sala de Almeida, no andar de cima, ainda estava iluminada. O homem parecia cansado, lendo um documento volumoso quando Larissa bateu à porta. Entre. Sua voz era grave. Larissa entrou e prestou continência. Com licença para informar, coronel. Tenho novas descobertas sobre a rede de extorsão do setor de trânsito. Almeida a observou por um longo momento antes de aceitar o envelope. Ele o abriu, leu por cima, e depois o colocou sobre a mesa. Você tem consciência de que esta é uma acusação muito séria, Larissa? Eu sei, coronel. Mas todos os padrões de transação apontam para um único nome. O dinheiro de Sérgio e Ricardo sempre parava em uma conta ligada ao Major Bastos. Almeida recostou-se na cadeira, respirando fundo. Você sabe quem é Bastos, não sabe? Larissa assentiu. Meu antigo superior de setor também, senhor. E você tem certeza de que está pronta para enfrentar as consequências? Existem muitos cidadãos lá fora com medo de falar. Se eu também tiver medo, de que adianta eu usar este uniforme? Silêncio. Apenas o som do relógio de parede era audível. Finalmente Almeida fechou a pasta e disse em voz baixa: certo. Vou encaminhar isso para a Corregedoria Geral. Mas a partir desta noite vou transferi-la para um local seguro. Fique fora de campo por um tempo. Muitas pessoas não gostam quando segredos como este vêm à tona. Larissa baixou a cabeça em sinal de respeito. Entendido, coronel. Na manhã seguinte, a notícia começou a circular internamente na polícia. O Major Bastos estava sendo investigado pela Corregedoria. Não havia muitos detalhes, mas o boato foi suficiente para causar um abalo. Alguns membros do batalhão de trânsito ficavam subitamente tensos quando viam Larissa passar. Alguns cochichavam, outros ficavam em silêncio, fingindo-se ocupados. No entanto, Larissa não se importou. Sabia que aquela tensão era temporária. No final da tarde, recebeu uma ligação de Felipe. Lari, cuidado. Ouvi dizer que o Bastos tem gente de fora que joga sujo. Não sai à noite por enquanto. Larissa sorriu. Eu estava acostumada a viver na rua, Felipe. Agora estou dormindo no alojamento. É muito mais seguro. É sério, Lari. Não quero ouvir notícias ruins. Fica tranquilo, respondeu Larissa, gentilmente. Se eu tiver medo, eles vencem. Contudo, naquela noite, algo aconteceu. Quando Larissa acabará de voltar do trabalho e estava prestes a entrar no alojamento, uma moto preta parou bruscamente perto do portão. 2 homens de jaqueta escura desceram. Seus rostos estavam cobertos por capacetes. Um deles correu em sua direção e jogou algo no chão. Uma pequena garrafa de vidro. Por puro reflexo, Larissa se jogou no chão. Uma pequena explosão foi ouvida, seguida pelo cheiro de gasolina e por chamas que se espalharam rapidamente. Os guardas correram em pânico, apagando o fogo com sacos molhados. Larissa estava salva, com apenas um pequeno ferimento no braço. Mas ela sabia que aquilo não era um aviso comum. Era uma ameaça de morte.
Tiago chegou alguns minutos depois, ainda ofegante. Loucura, eles começaram a jogar sujo de verdade. Larissa sentou-se na calçada segurando o braço arranhado. Eu não vou recuar, Tiago. Se eu recuar, eles pensarão que este sistema pode ser comprado com medo. Tiago a encarou por um longo tempo. Você percebe que pode morrer por causa disso? Larissa sorriu fracamente. Se a minha vida for o preço para limpar este uniforme, não me importo de pagar. Na manhã seguinte, a notícia da tentativa de ataque a uma agente de inteligência da polícia se espalhou rapidamente na mídia. O público reagiu com veemência. A hashtag Apoie Larissa surgiu em várias plataformas. Muitos cidadãos que antes eram céticos começaram a acreditar novamente. Mas, dentro da instituição, a tempestade estava se formando. A Corregedoria Geral agiu rapidamente, investigando contas bancárias, apreendendo documentos e convocando vários oficiais para depor. O nome do Major Bastos finalmente apareceu oficialmente em um relatório de abuso de poder. Em 2 semanas, Bastos foi afastado temporariamente de suas funções. Apesar de tudo, Larissa não se sentia aliviada. Sentia-se, na verdade, vazia em sua sala. Olhou para um quadro branco cheio de anotações, datas e recortes de notícias. No centro, escrita com caneta vermelha, uma pequena frase: a justiça não é uma guerra de um dia. Ela mesma havia escrito aquela frase na noite após o incidente com o coquetel Molotov. Alguns meses se passaram. O caso de Bastos chegou à fase do tribunal interno. Sérgio foi condenado à expulsão com desonra. Enquanto isso, Ricardo foi preso por distribuição de bebidas ilegais. Larissa foi chamada para ser a principal testemunha no julgamento ético daquele dia. A sala do tribunal estava lotada de jornalistas. Larissa sentou-se na cadeira das testemunhas, vestindo seu uniforme impecável. Bastos sentou-se do outro lado. Seu rosto era inexpressivo, mas seus olhos estavam cheios de raiva. O presidente do Conselho de Ética abriu a sessão com voz firme. Vamos ouvir o depoimento da cabo Larissa Mendes, a denunciante e testemunha-chave. Larissa se levantou, olhou para os membros do conselho e falou com calma. Não acuso ninguém sem provas. Mas vi com meus próprios olhos como a extorsão, o dinheiro sujo e o abuso de poder aconteciam em campo. Acredito que limpar esta instituição não é uma ofensa, mas um ato de salvação. Alguns membros do conselho assentiram. Bastos apenas baixou a cabeça, olhando para a mesa. Quando a sessão terminou, Bastos se levantou e caminhou em direção a Larissa antes de ser levado para fora. Ele sussurrou, quase inaudível: Você acha que venceu, Larissa? O mundo não é tão justo quanto você pensa. Larissa o encarou diretamente. Talvez não. Mas eu só preciso de uma coisa: dormir com a consciência tranquila. Após o julgamento, Larissa foi transferida para uma nova unidade, a Divisão de Formação Ética. Sua tarefa era diferente, não mais infiltração, mas supervisão e treinamento moral para jovens recrutas. Ela lecionava em turmas pequenas,